Todos os presentes desta cerimônia de abertura do 8º Seminário sobre Segurança Pública em Mato Grosso, que tem como objetivo o fortalecimento ou reforma das políticas públicas em defesa da garantia dos direitos da criança, contribuindo assim para uma sociedade mais justa, mais protegida e democrática. Passamos neste instante a composição da mesa de honra dessa cerimônia de abertura, convidando inicialmente o maestro Fabrício Carvalho, pró-reitor de Cultura, Extensão e Vivência, neste ato representando a magnífica reitora, a professora doutora Maria Lúcia Cavalli Neder. Convidamos o vereador Allan Kardec, neste ato representando a Câmara de Vereadores de Cuiabá. Professor doutor Naldson Ramos da Costa, coordenador do Núcleo Interinstitucional de Estudos da Violência e Cidadania. Professora mestre Vera Lúcia Bertolini, coordenadora deste evento. Registramos e agradecemos a presença da TV Assembleia, aqui representada pelo apresentador Narbal Guerreiro, da TV Rondon, aqui representada pela repórter Dalila e todos os câmeras. Sejam bem-vindos à nossa instituição. A mesa, por gentileza, porque ele tomaram assento. Senhoras e senhores, fala neste momento a professora mestre Vera Lúcia Bertolini, pela coordenação deste evento. Boa noite à mesa, vereador Allan, meu chefe, meu querido pró-reitor Fabrício Carvalho, o outro chefe, Naldson, meu companheiro de pesquisa, de núcleo. Muito obrigada por vocês terem vindo, estudantes da UFMT, profissionais da área de segurança, da área da educação. Muito obrigado pelos nossos convidados que vão participar conosco hoje e amanhã. Caru, Paulo Paes, professor Paulo Paes, o jornalista Glauco, enfim. Eu gostaria de dizer que este é o 8º seminário do Núcleo, do NIEVS, Núcleo Interinstitucional de Estudo da Violência e Cidadania, e a cada ano o Núcleo tem eleito para discussão questões extremamente polêmicas. Nós já passamos no primeiro seminário a discutir a política de segurança pública no estado de Mato Grosso. Na sequência, tivemos a violência na escola, tivemos depois violência contra a mulher e sucessivas outras discussões. E, para esse ano, a questão que nós entendemos ser bastante instigante, muito polêmica e necessária, dada o calor, né, que envolve todas as emoções quando se vai discutir a redução da maioridade penal no caso de adolescentes. E nós entendemos, então, que essa discussão caberia nesse 8º seminário. Tivemos um tempo praticamente recorde para nos organizarmos, algumas situações de compromisso de agenda de outras pessoas que já tinham, que constam, inclusive, da programação, elas serão, né, alteradas, mas nós entendemos que, em nada, isso vai prejudicar o nosso debate. A necessidade de discutir essa questão da redução da maioridade penal passa necessariamente pelo compromisso que a Universidade Federal de Mato Grosso, uma universidade pública, tem com essas questões extremamente desafiadoras para o nosso cotidiano,
e que dizem respeito a uma completa ausência de cidadania por parte da nossa população, em decorrência também de políticas públicas extremamente frágeis ou insuficientes para as demandas que são e que estão represadas há muito tempo. Então, a contribuição do núcleo vai nesse sentido, entrar no debate, subsidiar com argumentos a favor e contra, para que nós possamos, não só do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista político, tomarmos, então, partido e ajudarmos a elucidar esse debate, onde a mídia e as diferentes mídias têm tido um papel fundamental para o bem e para o mal. Então, é razão porque nós temos uma mesa para discutir isso. E aí, afinal, qual é o papel da pena? Afinal de contas, um povo, uma sociedade que se acostumou, entre aspas, com um Estado extremamente autoritário e punitivo e que não teve ainda a oportunidade de viver um Estado protetor, um estado de bem-estar social efetivo, também tem lançado mão e tem apelado no sentido de pedir que, pela pena, pela punição, nós resolvamos questões que são de outro âmbito. Então, essa mesa também sobre qual é o lugar da pena, qual é a função da pena, ela estará sendo contemplada aqui. E aí, ressocializar como? Em que condição? Quais são as organizações disponibilizadas para ressocializar os nossos adolescentes? Elas têm sido suficientes? Elas, de fato, ressocializam ou elas incentivam e fomentam práticas arbitrárias e de violência? Então, assim, nós temos muita confiança de que nesses 2 dias e essa noite nós já vamos, então, nos apropriarmos de um conjunto de elementos que nos ajudarão, com certeza, a formar um pouco melhor as nossas opiniões. Eu deixo depois o aviso já nós sabemos, assim, muito rapidamente, nós, a princípio, abrimos 220 vagas, porque é a capacidade de assento que nós temos nesse auditório, e depois lembramos que a gente pode complementar com cadeiras, né? E nós temos hoje 260 pessoas inscritas e um número bastante grande de pessoas que não conseguiram fazer a sua inscrição. Eu vou pedir, por gentileza, façam as suas inscrições, que se não assegurarmos conforto, com certeza nós vamos assegurar um excelente debate e a certificação para vocês depois. Então, eu agradeço a participação e encerro minha fala por aqui, desejando que nós tenhamos um excelente evento. Obrigada. Na sequência, com a palavra, o professor Dr. Naldson Ramos da Costa, coordenador do Unievse. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento o vereador Alain, cumprimento o pró-reitor Fabrício, minha companheira, minha comadre, minha amiga, a professora Vera. Não sou chefe dela, nós somos companheiros de longa data na criação desse núcleo, né? Cumprimento o professor Antônio Carlos, que está ali também, que é o nosso companheiro também de núcleo, que tem também dado a sua contribuição, e dizer a todos que aqui se encontram que é para nós sempre uma satisfação muito grande trazer para o debate temas como este, né? A Vera já recuperou um pouco a memória do nosso núcleo. Nós completamos este ano 10 anos de ensino, pesquisa. O clima de 10 anos. Nós completamos 10 anos este ano sobre a questão, discutindo ensino, pesquisa e extensão relacionados com segurança pública, violência, direitos humanos e cidadania.
Não somos o núcleo, talvez, o mais velho, pró-reitor, mas com certeza esse é um dos núcleos mais produtivos dessa universidade, porque a gente não só produz seminários, debates como esse, mas fazemos extensão sobre direitos humanos, sobre violência na escola, sobre a questão do ensino da segurança pública, já drogas. Nós estamos sempre envolvidos em questões polêmicas. E são essas questões polêmicas que nos motivam e que a gente vai atrás procurando sempre trazer pessoas que têm contribuições para dar neste ou naquele assunto. Eu diria para vocês que o que nos, de certa forma, nos estimulou a trazer esse tema para debate é que é um apelo muito grande na sociedade, veiculado nos meios políticos e também nos meios de comunicação, quanto a essa questão da redução da maioridade penal. Esse apelo vai na direção de que há uma compreensão, acho que política, ideológica, de que nós vamos somente resolver o problema da segurança ou da insegurança e da violência fortalecendo um estado de justiça penal, né? Nós temos um caráter muito punitivo na visão dos nossos políticos, dos nossos gestores e administradores. Acho que é essa polêmica que nós queremos trazer para exatamente mostrar que não é esse só o caminho que nós temos para fazer democracia ou para fazer justiça. Tem em um número muito grande de outras áreas do conhecimento que pode, juntamente com o direito, juntamente com a justiça, contribuir para o fortalecimento dos direitos humanos, da cidadania e discutir a questão da juventude. Há também um estigma muito grande contra a juventude, como há estigma contra os homossexuais, como há estigma contra as minorias, de queremos debitar todo o fracasso das nossas políticas a essas minorias, né? E ainda que os jovens não sejam minorias, né, porque são bastante significativos, mas eles acabam sendo minorias quando você olha as estatísticas para verificar quem é que está cometendo o crime, né? Quem é que está causando tanta insegurança para a nossa sociedade. Não nos parece que sejam os jovens os principais responsáveis por esta insegurança. Só para vocês terem uma ideia, eu estou participando de uma banca de mestrado, já li um trabalho que vai ser recentemente defendido, e aqui nós temos um centro de ressocialização que acolhe os infratores de todo o estado do Mato Grosso. Chama-se Pomeri, para quem não é daqui, é um centro de ressocialização dos jovens comparado com as outras casas lá de São Paulo, né, e outras instituições que abrigam esses jovens. Nosso índice de homicídio aqui, vou falar dos crimes violentos, que é o que mais comove a população. Nosso índice de homicídio aqui é um dos mais violentos aqui no nosso estado e na nossa capital, mas os dados apontam que o ano passado, 2012, nós tivemos 937 homicídios. Desses 937 homicídios, 10 são jovens acima de 14, nessa faixa de 14 a 17 anos que cometeram. É 1%. É 1% da população jovem que comete crimes violentos e graves aqui no nosso estado. No país, a média tem sido apontada em torno de 5% população abaixo de 18 anos que comete crimes violentos. Então, não nos parece que esse dado já dá para a gente refletir que não sei se essa seria a saída, a redução da idade penal. Esse debate vai ser colocado aqui por ambas as partes, quem defende a redução e quem não defende, mas esses dados já levam a gente a refletir e pensar um pouco sobre o que causa essa insegurança. Qual é a população que causa tanta insegurança, né? Porque só os jovens, e também é uma falsa ideia de que jovens não são punidos, que o ECA não pune, que não responsabiliza. Então, acho que esse debate que nós queremos trazer aqui para poder esclarecer muitas opiniões e também dar oportunidade àqueles que acreditam em contrário, em uma posição contrária, com relação ao que eles têm para defender, o que eles têm para colocar. Eu acredito que nós teremos um bom debate, convidamos realmente pessoas que têm contribuições nesse sentido, né, e as pessoas que são aqui também autoridades do nosso município, do nosso estado, farão presente, e a gente espera
com isso, produzir algum resultado que seja realmente valioso para todos que aqui estiverem participando, no sentido de esclarecer melhor essa posição e essa polêmica. Muito obrigado. Em nome da Câmara de Vereadores de Cuiabá, fala neste instante o vereador Allan Kardec. Boa noite a todas e todos. É um grande prazer estar fazendo fala de abertura nesse 8º seminário sobre segurança pública. Quero agradecer especialmente ao meu amigo, meu irmão, pró-reitor, por oportunizar a Unievse a realizar esses eventos. Obrigado, maestro Fabrício. A cada dia que passa, nós nos orgulhamos ainda mais dessa nova retomada da Universidade Federal de Mato Grosso nos últimos anos. E o senhor faz parte dessa história. Leve um abraço fraternal à nossa magnífica reitora. Ao doutor Naldson, obrigado pela oportunidade. No ano passado nós participamos do 7º seminário. Na oportunidade, eu estava ainda na Secretaria de Estado de Educação e nós discutimos a violência no contexto escolar. A minha agraciada e hoje cuiabana, professora Vera Bertolini, que não mede esforços para que essa discussão saia dos muros da academia e ganhe corpo em todos os espaços onde nós possamos falar um pouco de política pública social. Quero registrar a presença de 2 pessoas da plateia muito especial nesse dia. O professor Alain Pierre é o meu primo e hoje servidor público, está trabalhando hoje, né, Alain? Ele é professor de Educação Física no Pomeri, lá no Centro Socioeducativo, faz um trabalho com os adolescentes naquele espaço. E o professor Clóvis Arantes, militante ativo das causas sociais, uma pessoa que tem muita responsabilidade na nossa formação. Obrigado pela presença. Vou ser muito breve e dizer que essa discussão ela deve sim ser debatida com muita tranquilidade, mas com muito empenho. Nós vivemos hoje reflexo ainda de uma sociedade oligárquica, de uma sociedade patriarcal, patrimonial, heterossexual, cristã, homogênica, e que esse ranço ele é visto em todos os cantos, e principalmente na política. Nós já vemos aí ensaios para candidatura à presidência, ensaios para candidatura a governo, falando na redução da maioridade penal, falando, inclusive, sobre direitos humanos, deixando de lado uma minoria que, a cada dia que passa, está maior ainda essa minoria, como é o caso do público LGBT. Então, é bom que a gente abramos nossos olhos e, na hora da discussão, nós podemos ter subsídio para contrapor. O nosso posicionamento ele é radicalizado no sentido de não a redução à maioridade penal, a ampliação das discussões, porém fazer com que o Estatuto da Criança e Adolescente seja na íntegra cumprido. E isso é papel de vários entes da sociedade, principalmente da sociedade civil organizada e aquela que nós representamos enquanto eleitos representantes do povo. O Estatuto é um estatuto bom, é um estatuto que vem na década após a ditadura militar para trazer, de fato, direitos e deveres à criança, adolescente e à família. E muitas vezes não é realizado na sua íntegra. Então não tem condição da gente fazer uma discussão em nível nacional e conseguir baixar a maioridade penal sem que o estatuto ainda não foi cumprido totalmente na sua plenitude. Dizer que nós estamos lá na Câmara Municipal de Cuiabá, na presidência da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Desporto. Também fazemos parte da Frente Parlamentar de Assistência Social e, neste mês de novembro, nós estamos abraçando algumas causas. Dentre elas, a Parada da Diversidade em Cuiabá, que nós estamos com muita convicção que esse ano faremos um debate político. E por que não também travar os debates com relação à discussão da maioridade penal. Nós temos lá na Câmara já alguns vereadores que se posicionaram a favor da redução da maioridade penal, mas nós estamos lá para fazer o contraponto e garantir que os direitos sejam levados a todas as crianças e adolescentes de uma maneira integral. Então, dizer uma boa noite a todos e um grande seminário. Em nome da magnífica reitora, a professora doutora Maria Lúcia Cavalli Neder, fala neste instante o maestro Fabrício Carvalho, pró-reitor de Cultura, Extensão e Vivência desta universidade. Muito boa noite a todos e a todas, muito bem-vindos
Bem-vindas à Universidade Federal de Mato Grosso. O locus, o espaço dessa discussão. Se há um espaço, se há um lugar, se há um tempo em que se deve discutir e se criam todas as condições para que isso aconteça, o espaço, o tempo é o tempo da Universidade Federal de Mato Grosso. Queria cumprimentar todos, em especial a todos os servidores públicos que neste dia comemoram e fazem jus à importância estratégica para o desenvolvimento desse país. Queria cumprimentar o meu amigo Allan Kardec, vereador por Cuiabá, vereador atuante, e muito importante também para o equilíbrio das forças políticas na nossa capital. Professor Naldson, coordenador do Unievse, e professora Vera Bertolini, coordenadora do evento, minha coordenadora de extensão, uma das mulheres mais brilhantes desse estado, quiçá desse país, com coragem para encarar alguns desafios que poucos têm. Eu falo da questão do espaço porque não é fácil levantar assuntos como esse, questões como essa, debater, colocar a cara a tapa, discutir, defender, apoiar, criticar. Temas tão importantes quanto esse não são discutidos como deveriam na nossa sociedade. Há uma falta de coragem para encarar algumas coisas, e aí você se submete às forças que estão postas na sociedade, a força da grande mídia, a força do poder econômico, e às vezes faltam justamente canais para a gente dizer. E o Unievse, na UFMT, cumpre esse papel com muita competência. Sem dúvida, Naldson, é um dos núcleos mais importantes que a gente tem. Todos são estratégicos para o desenvolvimento deste Estado e deste país. Mas o Unievse põe o dedo na ferida. O Unievse não coloca a sujeira para debaixo do tapete. O Unievse não usa peneira para tampar o sol. E tem objetivos muito claros. Discutir. Não existe a verdade absoluta. O espaço da discussão é o espaço da UFMT. Por isso que a gente tem a honra e a chance e a oportunidade de ouvir essa noite o professor Paulo Paes, da UFMS. Muito obrigado, professor, pela honra, pela alegria. Certamente o que o senhor tem a dizer aqui vai nos causar indagações, reflexões muito amplas e nos ajudará, sobretudo, a trilharmos alguns entendimentos. Queria cumprimentar e agradecer a Caru também, que veio especialmente para nos provocar com alguns temas de menor, e a gente vai ter a chance de ver. Então, obrigado, Caru, parabéns pela carreira, que você brilhe, continue brilhando e brilhe cada vez mais. Queria cumprimentar em especial meu companheiro e amigo Linha Dura, que está ali com o seu celular sempre afinado, que é um artista atuante, militante das causas sociais, e certamente acresce muito com a sua presença, com o seu trabalho essa noite aqui. Enfim, vamos discutir, vamos celebrar, vamos comemorar, vamos buscar uma certa inquietude em relação à chance de debater este assunto com muita qualidade, com a segurança de que o espaço democrático está garantido, e mais uma vez a Universidade Federal de Mato Grosso se sente muito honrada, muito feliz com a presença de todos e de todas, se colocando sempre à disposição da comunidade para construir, para relevar, para construir espaços de cidadania como esse e tantos outros que a gente dialoga com a comunidade há 43 anos. Um belíssimo trabalho a todos e uma boa noite. Senhoras e senhores, tendo concluído com o ato protocolar desta cerimônia de abertura, desfaz-se a mesa de honra para que possamos dar prosseguimento com a programação. Permanece a mesma o professor Dr. Naldson para conduzir os trabalhos da palestra a seguir.